Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ronaldo Vitória, sou o fundador e o CEO da Ágil Escola de Negócios. Estamos aqui hoje, nessa noite, em um horário especial. Normalmente fazemos aí a nossa live semanal às 17 horas. Hoje estamos aqui às 19 horas, com o tema a importância do inglês nos negócios. E para tratar desse tema, nós convidamos a nossa facilitadora ágil, a Ariane, né, a professora Ariane Mota, para trazer aí um pouco da sua experiência a respeito desse importante tema. Para quem aí não acompanha tanto o canal da Ágil ainda, está chegando, não me conhece, eu sou aí o fundador, como falei, também sou o fundador do Connect Business, do nosso canal de networking colaborativo. Tenho aí 35 anos de mercado empresarial em alguns segmentos, como da educação, ensino superior, o que me dá um pouquinho aí de autoridade para estar aqui diante da Ariane, né, a grande especialista, batendo esse papo na nossa hashtag 14ª Live Semanal Ágil. Ou seja, a Ágil completou um ano de vida aí, há menos de um mês, né, no dia 27 de julho. Hoje, né, hoje, dia 27, olha aí a coincidência, né? Um ano e um mês, e já com, né, 14 painéis aí da live semanal ágil. Lembrando também que temos outros painéis, a mentoria digital às terças, a entrevista ágil na quarta-feira, além de todo dia aqui nas mídias sociais da Ágil, os nossos facilitadores, como a Ariane, traz aí uma dica ágil do dia também para você. Lembrando que esse conteúdo ele está sendo transmitido ao vivo aqui pelo Facebook da Ágil Escola de Negócios e em seguida, né, após aí a conclusão, o vídeo gravado também será disponibilizado no canal do YouTube da Escola Ágil Escola de Negócios e também nas demais mídias sociais, como o LinkedIn e o Instagram. Para quem não pôde aí acompanhar aqui na hora, não pôde ficar conosco ao vivo, quero agradecer aqui imensamente a participação de todos vocês que estão acompanhando ao vivo ou mesmo depois do vídeo gravado, e agradecer a nossa convidada aí, nossa facilitadora ágil, que trouxe esse tema maravilhoso aí para nós, a Ariane. Ariane, muito obrigado aí pela sua participação. Imagina, boa noite. Eu que agradeço o seu convite de participar da live hoje. Espero que as informações que eu traga para vocês sejam informações úteis, que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês e que vocês gostem do bate-papo que a gente vai realizar daqui a pouco. Legal, muito bom. Lembrando aí para quem está acompanhando que na Ágil Escola de Negócios nós temos 2 núcleos de negócios, né? 2 núcleos de conteúdos especializados em negócios, voltados para o corporativo e para o empreendedorismo, e também um núcleo, no caso, de formação integral, com conteúdos especializados para a família, para jovens e também para educadores. Mandar um abraço aí então também para o Paulo Coura, que é o diretor aí do Núcleo de Formação Integral, para os demais diretores da Ágil, e agradecer aqui o apoio da nossa, como de costume, né, a nossa diretora de marketing aqui, a Priscila Biela, que está aqui cuidando e encabeçando aqui a equipe técnica da Ágil, aqui, que dá um suporte aqui para nós nessas lives. Ariane, olha só, preparada então aí para começar essa live conosco? Bora lá. Legal, bacana. O tema, né, como eu falei, a importância do inglês nos negócios, até gostaria já de começar assim, trazendo um case até pessoal, né, quando a nossa equipe aí de marketing fechou com a diretoria do núcleo esse tema para mim fazer esse, né, trouxe esse bate-papo aqui conosco hoje, poxa, eu fiquei refletindo bastante e eu gostaria aqui de colocar até um case pessoal, né, porque hoje, se eu tivesse que fazer uma análise de SWOT, no caso minha, enquanto profissional, e na análise SWOT, você sabe, a gente acaba identificando ali um pouquinho as forças, as fraquezas, né, em relação ao ambiente interno, que seria o profissional, e também as ameaças e oportunidades em relação ao mercado, eu certamente colocaria como fraqueza, no meu caso, infelizmente, né, a questão da falta do idioma, porque o meu idioma hoje, o inglês, né, ele é básico. E como ameaça, né, também eu colocaria a falta aí do inglês em relação às oportunidades que acaba se perdendo aí no mercado. E eu, no meu caso especificamente, né, hoje eu estou aqui fundador, CEO da Ágil, tenho uma
felizmente, uma boa passagem aí no mercado ao longo desses 35 anos, mas eu não vou mentir, né? O inglês já fez falta, eu também já perdi algumas oportunidades. E eu acabei não seguindo, comecei a fazer, parei, comecei de novo, parei de novo, falta de tempo, uma desculpa aqui, uma justificativa ali. Eu não fiz o inglês ainda, então hoje o meu inglês é o básico realmente, talvez um tiquinho a mais que o básico. Isso, e eu quero te fazer uma pergunta com base no meu case, né? Isso é comum? Isso acontece? Ou só foi eu errado aí nessa história? Não, você não é exclusivo nessa situação, você pode ficar sossegado. Para aqueles que não me conhecem, eu fui professora já de escola de idiomas, já fui professora particular e atualmente eu sou professora numa escola regular. E quando eu dava aula particular, eu cheguei a dar aula para vários adultos. Atualmente eu dou aula basicamente para adolescentes. Mas quando eu dei aula para adultos, era sempre nessa situação. Então, eu dei aula para bancários, eu dei aula para pessoas que trabalhavam em outras empresas. E a maior parte adultos. E eles tinham muita dificuldade para estudar inglês. Eles demoravam muito tempo para ir atrás de uma escola de idiomas ou até mesmo de um professor particular. E era sempre nessa história, inglês não é para mim. Não, porque eu já passei da idade de estudar inglês. Por que eu vou estudar isso? Não, eu estou bem assim na situação que eu estou. A gente fica ali um pouquinho na zona de conforto, mas é muito comum a gente encontrar pessoas mais velhas que não têm um inglês muito avançado e que elas também ficam assim um pouco temerosas em relação a isso. Ele faz umas aulinhas, fica ali no verbo to be e passou daí. Tá ótimo. Eu entendi. Então, assim, com a tua experiência, eu peço desculpas, eu nem, você se apresentou aí, eu acabei falando aí de você, Ariane, eu conheço a Ariane, a nossa facilitadora, professora, e não te dei o espaço para você fazer uma devida apresentação. Fica à vontade, tá? Você, na sua visão, com a sua experiência aí, dando aulas, ensinando, né, o inglês aí para um público imenso, você entende que a questão da idade, um pouco, a pessoa mais jovem ou a pessoa menos jovem, o mais jovem ele tem mais facilidade, então aquela pessoa como eu que tenho, né, estou na faixa aí dos 40 a 50, tenho 49, é normal ter um pouco mais de dificuldade? Como é que funciona isso na tua visão? Então, é que tem toda uma questão ali de aquisição de linguagem, né? Então, quando a gente é mais novo, a nossa capacidade para adquirir uma nova língua é muito mais fácil, porque o nosso cérebro está se desenvolvendo, então a gente consegue aprender a nossa língua materna e, ao mesmo tempo, aprender uma segunda, uma terceira língua. Se a gente pensar, por exemplo, no caso das crianças bilíngues. Então, é muito mais fácil você ter crianças bilíngues aprendendo inglês com muito mais facilidade do que pessoas mais velhas. Mas isso não significa que você não vai conseguir aprender inglês quando você for mais velho. Significa apenas que você vai ter um pouco mais de dificuldade. Mas é aquilo que eu comentei, por exemplo, na Dica Ágil na semana passada. Você precisa ter um propósito e procurar métodos, abordagens de ensino de inglês que sejam adequados à sua realidade e aquilo que você pretende com a língua inglesa. Quando você tem isso definido, você segue e tem muitos problemas. Legal, interessante. Então, assim, existe, pelo que eu estou entendendo, existem aí, no caso, modelos, né? Formas diferentes, até a própria didática, eu não sei, o conteúdo programático, essa estratégia toda, ela muda de acordo com a idade aí, que é o que a gente está discutindo, a idade do público, do aluno, no caso. Isso, depende da idade do aluno, depende do porquê que a pessoa está aprendendo inglês. Então, por exemplo, a maior parte dos meus alunos, como eles são adolescentes, agora na escola regular eles estão aprendendo inglês porque faz parte do currículo da escola. Mas quando você pensa, por exemplo, na escola de idiomas, por que um pai ou uma mãe colocam um filho na escola de inglês? Porque eles querem fazer uma viagem e provavelmente vai ser o filho ou a filha que vai ajudar o pai e a mãe na viagem. Porque quando eu viajei, eu encontrei várias famílias assim, e tinha adolescentes, e não, quem está me ajudando aqui é meu filho, porque eu não consigo. Então, ou é para alguma viagem, ou porque o pai e a mãe têm consciência de que eles não sabem inglês, então eles provavelmente perderam alguma oportunidade e eles não querem que os filhos percam essa oportunidade. Então, as crianças, os adolescentes estão nas escolas de idioma para isso. E é muito fácil você pensar nos gostos dos adolescentes, das crianças, e trazer o ensino de inglês para elas.
Agora, os adultos estão na escola de idiomas ou tendo aula particular, ou porque tem muita vontade de aprender e não teve a oportunidade de aprender quando era mais novo, e tinha, sei lá, ou mesmo mais velho, não tinha uma condição financeira para isso, ou então porque surgiu a necessidade na empresa e aí o chefe virou e falou assim, olha, ou você aprende inglês ou não tem como você ficar aqui. E eles, geralmente, quando isso acontece, são as pessoas que vão aprender inglês de uma maneira um pouco mais relutante, porque ela está ali por uma obrigação e não porque ela quer. E cabe ao professor, seja um professor particular, seja na escola de idiomas, perceber quais são as coisas que esse aluno gosta ou deixa de gostar para conseguir preparar as aulas, e não só nos gostos, mas quais são as habilidades e quais são as facilidades desse aluno na hora de aprender uma outra língua. Porque aí, quando a gente consegue explorar esse tipo de coisa, a gente consegue resolver, sei lá, se algum aluno tiver alguma questão traumática com a língua inglesa, então a gente consegue resolver nesse sentido. Legal, interessante, muito interessante. Olha aí, pessoal, a Ariane já dando uma aula realmente aí, né? Como uma ótima professora que é, já está dando uma aula aí a respeito desse tema tão importante, né? Relevante aí. E nós estamos dando um enfoque, claro, estamos contextualizando, mas tentaremos aí dar esse enfoque realmente para essa questão dos negócios. E no caso, aqui tirando dúvidas, já com certeza aí dando várias dicas. Você comentou algo aí que me chamou bastante atenção, duas coisas, e eu quero transformar uma em uma pergunta. Primeiro que você falou aí dos filhos, né? Que os filhos acabam ajudando os pais, e não foi proposital, mas eu estou aqui imaginando, realmente, o meu filho, na ocasião, ele tem 26 anos hoje, e ele fez, né? Ele estudou direitinho inglês, ou é o inglês aí, acredito, hoje ele deu continuidade, então acho que tá bastante encaminhado. E em algum momento eu pensei nisso, né? Eu falei assim, olha, ele vai me ajudar, né? Se em eventual viagem, necessidade, ele vai me ajudar, eu vou levar ele junto, vamos passear, tal. Então acho que realmente o pensamento acaba sendo uma curiosidade que você acabou colocando realmente como uma realidade. E o mais engraçado é que os pais, quando viajam, falam assim, não, agora eu quero ver se aquele inglês que eu paguei para você, se valeu a pena. Agora é o momento de perceber se o investimento funcionou. Sempre tem essa desculpa aí atrás. A cobrança, né? Aí é o momento da cobrança, né? Ver se valeu a pena ali o investimento. Poxa, e uma coisa que você também comentou aí, apesar de não ser muito o foco aqui do bate-papo, mas eu acho que é legal até te ouvir, você comentou que o inglês, né, ele já faz parte aí do currículo das escolas, né, públicas ou particular, mas falando um pouquinho aí da pública, eu não sei se você tem esse contato, como é que você vê isso, né, hoje? Tá indo bem, assim, tem uma boa qualidade. Eu não estou entrando em méritos políticos, tá? Uhum. Não, a gente tem que pensar aí qual é o objetivo do ensino de inglês nas escolas regulares. Porque, por exemplo, eu sou professora de uma escola regular particular, e a gente sempre escuta assim, eu já escutei de alguns alunos, professora, mas eu vou terminar o terceiro ano do ensino médio aqui e não necessariamente eu vou sair um aluno fluente? Exatamente. Por que acontece? Quando a gente vai atrás, por exemplo, da BNCC ou de outros materiais que a gente tem, de outras leis, né, que a gente tem que vão basear o nosso currículo nas escolas, a gente tem necessariamente que o ensino de inglês ele é posto nas escolas para que a gente consiga aprender essa língua, mas para que a gente possa refletir sobre a nossa língua matéria, então que a gente possa refletir sobre o português. Então, vou dar um exemplo que acontece comigo, por exemplo, na escola que eu trabalho. Quando a gente pega o currículo do ensino de inglês e o currículo do ensino de português, a gente percebe que tem muitas coisas que batem. Então, eu vou ensinar um conteúdo gramatical, a professora de português deu essa aula, sei lá, 1, 2 semanas atrás. Então, quando a gente aprende a língua inglesa, e principalmente nas escolas regulares, a gente está aprendendo a ler textos, às vezes a escrever textos. A gente não trabalha muito a fala. Uma escola ou outra, lógico, que trabalha, mas ali é sempre na escrita, na leitura e às vezes na capacidade auditiva, então no listening. E é sempre nesse sentido, a gente traz textos para os alunos, que os alunos consigam desenvolver um pensamento crítico, que os alunos consigam olhar para a realidade deles e para a realidade de outras partes do mundo e pensar, poxa, o que eu posso fazer de diferente? O que acontece em outro lugar que funciona, o que não funciona? E nesse sentido. Tem uma frase que eu não vou saber dizer quem é,
quem foi que disse? Eu procurei essa frase, eu procuro saber de quem é essa frase há muito tempo. Mas que é mais ou menos alguma coisa do tipo, que quando você aprende uma nova língua, você não está aprendendo a dizer a mesma coisa com uma outra língua, mas você está aprendendo a ver o mundo de uma outra forma. Então, quando eu dou aula de inglês, eu penso mais ou menos nesse sentido. Então, quando eu estou ensinando um tempo verbal para o meu aluno, não é só para ele aprender a dizer uma sentença no passado, por exemplo, mas é para ele conseguir olhar para outras realidades a partir do inglês, porque isso vai possibilitar que uma vez, por exemplo, que ele fala inglês, ele tem acesso a uma informação enorme. Então, como é que ele consegue acessar essas informações e como é que ele, ao acessar essas informações, ele vai refletir sobre a realidade dele e, por que não, transformar a realidade que ele tem, que é a realidade que ele vive. Legal, interessante, muito bom, bacana. É uma bela explicação aí, realmente. Você também falou aí, o que também me chamou a atenção, você falou a respeito das oportunidades, né? E eu quero casar um pouco essa situação que você explicou agora do ensino, já no ensino fundamental, né? Vamos colocar assim. Eu sinceramente, eu posso estar enganado, mas eu acho que na minha época, pelo menos, né? Eu sou do ano de 70, quando eu comecei a estudar ali, né, no caso, mais ou menos em, deixa eu ver, 78, talvez ali com 8 anos, tal, comecei realmente a estudar, não tinha, né, o idioma inglês aí, no caso, na grade curricular e tal. E agora, você falou das oportunidades, que às vezes a pessoa até perde uma oportunidade, né, surge uma oportunidade e a pessoa, o profissional, né, ele pode alcançar essa oportunidade ou perder essa oportunidade. No caso do trabalho, uma promoção, ou uma atividade nova, ou às vezes até uma mudança de região para assumir uma equipe, ou eventualmente essa empresa é uma multinacional, né? Aí tem bastante exigência. Nós temos aqui na Ágil, você sabe, você acompanha, uma facilitadora nossa, que é a Elisandra Félix, que ela é especialista em carreiras. E ela fala um pouco também, né, que candidatos que acabam perdendo vaga, tal, tudo isso pela questão da falta, né, da língua inglesa, do inglês, no caso, pelo menos aí nesse mundo dos negócios. Isso afeta de tal forma tudo isso, que eu fico chocado, às vezes eu falo assim, meu, realmente afeta muito. E é legal ouvir, assim, porque o jovem, principalmente, né, o infantil aí, depois o adolescente, tal, que vai virar um adulto, ele, de alguma forma, ele já está sendo preparado, né? Logicamente que depois ele tem que dar uma continuidade, isso depende de condições financeiras, de outras situações. Como é que você vê isso aí, Ariane? Essa questão das oportunidades, perder a oportunidade, você dá alguma dica aí para o pessoal nesse sentido? Vou dar um exemplo da minha família, posso? Quando eu comecei a dar aula particular, como eu não tinha muita experiência ainda, eu tinha uma tia que ela trabalha num banco e o chefe dela virou para ela e falou assim: Fulana, eu preciso que você viaje. Eu quero você muito boa. Eu quero muito que você viaje Brasil afora e para fora do Brasil, me ajudando a fazer algumas negociações. Mas para isso você precisa aprender inglês. Aí foi a minha tia para a escola de idiomas aprender inglês. Só que a escola de idiomas que ela foi atrás não era uma escola que bateu assim com o jeito que ela precisa para aprender inglês. Então, como eu estava começando a dar aula, né, ela falou assim: Ariane, você não quer dar aula para mim? Eu falei assim: então vamos lá. E aí a minha tia foi a minha primeira aluna particular, assim. E ela ficou como minha aluna durante um tempo, mas aí ela desistiu porque ela falou que inglês não era para ela. Conclusão, a minha tia não perdeu o emprego, graças a Deus, ela continua trabalhando onde ela trabalha, mas toda essa oportunidade que ela teve de sair, de viajar para fora do país, ou mesmo dentro do Brasil, para fazer determinadas negociações, isso não aconteceu, porque ela não teve inglês. Agora, por exemplo, o meu irmão, ele está terminando engenharia. E quando ele foi procurar estágio, ele foi atrás de vários estágios em multinacionais e ele precisou fazer várias entrevistas em inglês. Então, assim, e eu tenho um amigo mais ou menos na mesma situação. Então, assim, agora, a nossa realidade agora é assim, você está dizendo no seu currículo que você fala inglês, então deixa eu ver. Então, logo ali no momento da entrevista,
Você não precisa nem ter um certificado de proficiência se você não quiser. Lógico que se você tiver, é maravilhoso. Mas assim, você está dizendo para mim que você tem inglês, então vamos lá, vamos perceber na entrevista. Se você não tiver, você é barrado ali mesmo. Então você não tem nem a oportunidade de entrar na empresa e crescer ali. Você fica parado no primeiro passo, no primeiro momento, que é o da entrevista. Eu, assim, logicamente que aqui na Ágil, nós, né, você também tá no nosso time aqui, nós defendemos sempre a questão da ética e a da verdade, mas nós sabemos que, infelizmente, até pelo desespero, às vezes, talvez, né, em alguns casos também não podemos descartar a questão até da má fé mesmo, isso existe, o mentir, né, no currículo, alguma coisa assim, e falar, ou mentir, não necessariamente um candidato, mas às vezes até o cara já é um profissional aí, e de repente, por algum motivo desse que eu citei, mentir ali, falar que tem um idioma, e só que agora também a visão, né, a cobrança dos demais envolvidos aí, profissionais e empresas mudaram, né, profissionais de RH, como você falou, em uma entrevista você já consegue pegar, né, é interessante esse case realmente da sua irmã, né, que você comentou. Da minha tia. Da sua tia, isso, da sua tia, sua primeira aluna aí no particular, gostei, hoje já tem um monte aí de aluno particular aí que eu sei disso pela sua qualidade. Mas é interessante. Eu confesso também que eu já perdi algumas oportunidades, algumas fazia sentido, né, perder, pela falta mais do idioma um pouco mais avançado. Por outro lado, outras oportunidades não fazia muito sentido perder, mesmo com o inglês básico, porque o que eu tenho notado também, de algum tempo para cá, a gente convive, né, com empresas, com empresários, profissionais aqui na escola, na Ágil, até pela nossa característica, assim, de tratar negócios e também a formação integral, mas eu tenho notado que as empresas, assim, que essa cobrança, essa exigência do idioma, né, do inglês, em alguns casos é excessiva, né, essa cobrança, esse pré-requisito, porque não tem, assim, com todo respeito, não tem nenhuma relação com a atividade da empresa ou com a função que a pessoa vai desempenhar, não é uma multinacional, porque mesmo uma multinacional, dependendo da situação, não tem essa necessidade. Só que me parece que também virou um pouco de moda. E sou eu que estou falando, Ronaldo Vitória, tá? É minha posição como profissional. Virou um pouco de moda e, assim, eu não sei se é porque a oferta está muito grande, né, de candidatos e profissionais experientes, que a demanda está um pouco menor e as empresas também acabam exigindo aí o inglês de forma desnecessária. Você entende, assim, você consegue enxergar um pouco isso também ou não? Eu consigo sim. Mas antes eu queria só voltar uma coisinha na parte do currículo. Não necessariamente a pessoa está mentindo no currículo dela de que ela tem inglês avançado e não tem. Eu acho que dependendo de onde ela aprendeu inglês, de como ela aprendeu inglês, às vezes ela tem uma noção errada do nível de inglês que ela tem. Então, ela entrou numa escola de idiomas, começou a fazer o curso, e sair ali do intermediário. Então, ela coloca no currículo dela que ela tem o inglês intermediário. Só que a gente não pode esquecer que, dependendo de onde ela fez o curso, ela fez um curso para aprender inglês para o dia a dia. Ela não fez um curso para aprender inglês para negócios, por exemplo. Ela não fez um curso de business English. E aí, às vezes, ela tem o conhecimento da língua inglesa, mas ela não tem o conhecimento da língua inglesa para aquela situação comunicativa específica. Boa. Então, para entrevista, para empresa. Então, às vezes, ela é barrada não só porque ela não sabe nada de inglês, mas é porque ela não tem o conhecimento específico. E aí, isso é um problema. Então, legal. Eu acho que isso é importante a gente ter em mente, porque é aquilo, né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa fluente em inglês, mas se eu pegar um texto de medicina para ler, eu vou olhar para aquele texto, dependendo do que for, aquele texto para mim não vai estar em inglês, aquele texto vai estar em sânscrito, porque eu não vou conseguir entender nada, porque eu não domino aquela terminologia. Então, eu acho que tem um pouquinho a ver em relação a isso. Então, eu achei que seria importante pontuar isso. E legal. Você comentou sobre as empresas, né? Sobre ficar contratando, exigir das pessoas o inglês. Eu fui procurar algumas notícias sobre inglês para negócios e eu achei uma notícia da Harvard Business Review, que é uma revista de Harvard voltada para a parte de negócios. E a notícia que eu li, na verdade o artigo que eu li era de 2012.
E era uma mulher falando justamente sobre exigir o inglês nas empresas. E ela dá uma entrevista, ela tem um artigo e tem uma entrevista, e na entrevista ela fala que a gente precisa levar em consideração quais são os objetivos da empresa. Se você tem como objetivo ter pessoas de vários lugares do mundo, se o seu objetivo é negociar com pessoas de vários lugares do mundo, ok, é necessário que você tenha o inglês ali, até como se fosse uma espécie de língua oficial da sua empresa, porque senão você vai ter pessoas de vários lugares do mundo e ninguém vai conseguir se comunicar. Então, ela conta que ela trabalhou numa empresa de franceses. E os franceses eram duas empresas francesas. Uma empresa tinha pessoas que falavam inglês e tinha uma outra empresa que não sabia inglês. Só que essas duas empresas francesas tinham pessoas de outros lugares do mundo. Conclusão: quando as duas empresas resolveram negociar, elas não conseguiam, porque uma empresa era composta só de franceses, que não necessariamente sabiam inglês, e a outra empresa era composta por franceses, norte-americanos, enfim, pessoas de outras partes do mundo que sabiam inglês. E eles perderam o negócio porque eles ficaram horas ali discutindo e eles não conseguiam chegar a lugar nenhum porque faltou a língua. Então, assim, se é a realidade da sua empresa, faz todo sentido você exigir inglês. Agora, se não for, você vai pedir para a pessoa, por exemplo, na Ágil, ali na nossa relação, ou pelo menos no núcleo de formação integral. Não faz sentido você exigir que todos os facilitadores do núcleo saibam inglês, porque qual seria o objetivo de exigir o inglês ali? Na nossa discussão, não faz sentido algum. Então, eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a isso. Quando a gente vai exigir, para que a gente está exigindo inglês? É só para moda ou é porque realmente é importante? O que eu estou querendo dizer com exigir inglês na minha empresa? Porque aí a gente também entra ali em questões culturais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Legal, bacana. Bom senso profissional, visão de negócios, porque uma exigência que você entende que é bonitinha, ela pode te trazer prejuízos aí em termos de negócios e você pode perder excelentes profissionais, né? Então, realmente tem que exigir o idioma inglês quando realmente, como você bem explicou, quando você precisa. Eu fiquei imaginando aí a conversa da empresa que você citou aí no seu exemplo francês, aí foi literalmente uma conversa de grego, né? Uhum. Não, a conversa, a moça conta na reportagem que ela ficou assim chocada, porque ela trabalha justamente com esse assunto, né, com colocar inglês nas empresas, e ela vai falar sobre inglês em empresas de diversos países, e ela vai problematizar um pouquinho em relação a isso, porque aí a gente tem toda a questão cultural, né? Então, quando eu exijo uma outra língua, eu não exijo só a língua da pessoa, eu exijo também a cultura, né? Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Legal. Bom, você comentou aí algo também bastante interessante que me chamou a atenção aqui. Eu tenho certeza que chamou a atenção de quem está acompanhando aí o nosso painel Live Semanal Ágil, né? O nosso 14º aí painel da Live Semanal Ágil, todas as quintas-feiras com um facilitador, uma facilitadora da Ágil Escola de Negócios. Hoje, excepcionalmente, estamos aqui a partir das 19 horas com a facilitadora, né, a especialista aí no tema, Ariane Mota, nossa convidada, discutindo, apresentando, batendo um papo aqui a respeito do tema, a importância do inglês nos negócios. E eu gostaria de emendar aqui uma outra pergunta bacana em cima do que você falou, que chamou a atenção. Você até fez aí o esclarecimento, né, fez a correção em relação ao que eu tinha comentado, eu sou leigo, né, você é especialista, das escolas, né, e me chamou a atenção. Primeiro, né, existem, claro, eu acredito, como em qualquer segmento, existem boas e não tão boas assim escolas, já começa por aí. E você falou do nível, né, isso que me chamou a atenção, eu não tinha pensado dessa forma. Às vezes eu posso entender que eu estou no nível avançado, vamos colocar avançado, intermediário e básico, né? O inicial, tal, não sei como é que vocês consideram aí. Mas eu posso considerar que eu estou no nível avançado, só que eu estou avançado e eu fiz com um objetivo. Por exemplo, sei lá, negócios, né? Ok. Só que se eu não estou avançado, por exemplo, para outro objetivo, que é um exemplo assim, o familiar, o social ou o passeio.
É mais ou menos isso? Então, mas assim, o que difere, né? Aí é onde eu gostaria que você explicasse um pouquinho, até tecnicamente, é vocabulário, né? Então, eu posso, por exemplo, eu falar assim, Ariane, eu gostaria de reforçar o meu inglês nos negócios, né? Que é onde eu sinto mais falta. E existe solução para isso. Você vai me ajudar em relação a isso, no particular ou pela ágil, não importa, né? Você me ajuda em relação a isso, só que, por outro lado, não significa que eu esteja pronto totalmente para, por exemplo, a questão das viagens. É diferente. Vamos lá. Então, tem duas questões aí. A primeira questão é em relação a perceber se você está no nível básico, intermediário e avançado. Para evitar esse tipo de confusão, existe a gente pode fazer tirar certificados, por exemplo, a Universidade de Cambridge oferece esses certificados. A gente tem outros certificados famosos que são, por exemplo, o TOEFL, tem o IELTS, e esses certificados, além de provar que você sabe a língua inglesa, ele classifica você de acordo com um nível de língua que vale para todas as línguas. A gente vai do nível A até o nível C. Então, é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Então, quando você faz esse tipo de prova, eles mostram para você qual é o seu nível. E aí, o A é o básico, o B é o intermediário e o C é o avançado. E para cada um dos níveis, a gente tem ali as suas nuances e as suas obrigatoriedades. Isso independentemente do propósito. Exatamente. Tá. Exatamente. Porque, assim, na verdade, esses certificados, eles existem de diversas formas. Inclusive, existe um certificado de proficiência de inglês para negócios, que é oferecido também pela Universidade de Cambridge. Então, você pode tirar o certificado e ele mostra para você, ele prova aquilo que você sabe. Quer dizer, idealmente falando, né? Ele prova aquilo que você sabe. A outra questão que você colocou a gente chama tecnicamente de domínio de discurso, digamos assim. O que acontece? É igual, vamos pensar em português, que eu acho que em português fica mais fácil. Aqui a gente tendo um bate-papo, de certa forma, informal, bem tranquilo. Quando você chega numa reunião de negócios, você não vai falar, que nem eu falo muito com as mãos, mas aí é uma questão minha como professora. Mas aí você tem uma postura, você tem uma escolha lexical diferente, então você faz uso de palavras um pouco mais rebuscadas, um pouco mais formais. Da mesma forma que a gente tem esse domínio de diferentes discursos, isso também acontece na língua inglesa. Então, a gente também tem esse registro formal e o registro informal. A maneira que eu falo com uma amiga em inglês não é a maneira, por exemplo, que eu falaria com o meu chefe em inglês, e por aí vai. E a gente tem conhecimentos específicos de áreas específicas. Então, quando a gente pensa no inglês para negócios, é um conhecimento específico. Então, por exemplo, é mais fácil você ter um nível, ter um conhecimento do inglês do dia a dia, para ir depois atrás de um conhecimento do inglês para negócios. Por que seria o inglês para negócios? É um vocabulário, é uma terminologia específica da área dos negócios. É estruturar um e-mail de maneira adequada, é conseguir, por exemplo, o certificado de Cambridge que eu comentei, ele analisa a sua capacidade de escrever um e-mail, ele vai analisar a sua capacidade de analisar e ver gráficos, ele vai analisar se você consegue fazer a diferença de discurso entre, o seu chefe e o seu colega de trabalho, mas é sempre pensando nesse ambiente de trabalho, sempre pensando no ambiente de negócios. Mas isso não significa que você não tenha o conhecimento do inglês do dia a dia. A única coisa é que você vai precisar se adequar às suas necessidades, igual a gente faz em português. Entendeu? Então, basicamente, quando você tem conhecimento do inglês para negócios, você também tem o conhecimento do dia a dia, mas é mais difícil você ter o conhecimento do inglês do dia a dia e o do inglês para negócios. É mais difícil. Porque você precisa se aprimorar para isso. O inglês do dia a dia, quando você vai para a escola de idiomas ou para aula particular, enfim, até na escola regular, você sai com o seu conhecimento de inglês do dia a dia, para se você quiser fazer uma viagem, para você conseguir fazer a leitura de um texto, seja um texto mais específico ou não, mas o conhecimento da área do inglês para negócios, ele é um pouco mais específico, ele é um pouquinho a mais. Legal, e assim, existe essa possibilidade, por exemplo, né, o profissional, ele quer
ele quer fazer o inglês, aí vamos considerar que ele é iniciante, né? Vamos pensar assim, ele quer fazer o inglês mais focado em negócios, sem antes ter passado por outros vocabulários, ou tipo social ali, eu vou chamar, né? É possível isso? Ou não, eu quero fazer mais focado em negócios e aos poucos eu vou aprendendo outras áreas, né? Dá sim, porque a estrutura da língua inglesa, ela não vai mudar muito. O que vai mudar mesmo vai ser a sua escolha de vocabulário, vai ser a terminologia. Então, a estrutura em si, ela é bem tranquila. Então, você provavelmente, e aí eu digo, eu preparando uma aula, por exemplo, de inglês para negócios, eu vou trazer o inglês para negócios, mas eu vou mostrar, olha, se você estiver numa conversa um pouco mais informal, se você estiver no dia a dia, você pode usar assim, assim, assado. Então, cabe também a pessoa que está ensinando também trazer para a pessoa, para o aluno, os dois conhecimentos. Lógico que vai depender se o aluno quer também, porque se ele não quiser, então a gente fica só no inglês para negócios e segue. Legal. E existe alguma restrição, né, assim, na tua visão aí, experiente, a pessoa, né, o profissional que acabou não fazendo, independentemente de idade, assim, chega algum momento e fala, não, é tarde demais, não, dá para tentar, vamos lá, vamos para a sala de aula. Não, de forma alguma. Nunca é tarde para você aprender uma língua. Jamais. Na verdade, não só inglês, qualquer outra coisa. Nunca é tarde para você aprender algo. Então, Legal. não importa a sua idade, vai atrás. Legal. E como fazer, né? Dá uma dica aí para nós aí, para quem está acompanhando, para quem vai ver esse vídeo depois, que tem essa intenção aí de fazer o inglês melhorar, né, essa questão do inglês ou iniciar o inglês para os negócios, principalmente o pessoal aí que já está no mercado de trabalho, que já atua em empresas, ou mesmo aqueles que ainda estão ingressando aí no mercado de trabalho. Como fazer aí para dar esse passo aí? O que você sugere aí para esse pessoal? Olha, eu vou repetir um pouquinho da minha dica ágil, que eu acho que Olha as aí, duas legal, coisas importante. batem ali. Primeira coisa é entender por que você quer aprender inglês. Então, é porque você vai fazer uma viagem, é porque você acha que é uma oportunidade para você, você precisa ter isso em mente. Porque quando você tem isso em mente, você consegue escolher como é que você vai estudar inglês. Então, se você vai para uma escola de idiomas, se você vai estudar sozinho, se você vai estudar com um professor particular. E aí tem um momento de autoconhecimento, né? Então, por exemplo, eu sou o tipo de pessoa que não consigo estudar uma língua sozinha e que eu não consigo estudar com professor particular. Eu gosto muito de aprender numa sala de aula com outras pessoas. Eu digo isso porque eu comecei a estudar espanhol e eu tive o meu momento. A estudar espanhol sozinha não deu muito certo. Tive um momento de estudar espanhol com professor particular. Foi bom para o momento que eu estava vivendo ali, porque eu ia apresentar o meu mestrado num congresso e eu precisava do espanhol para aquela situação, então foi bom ali. Mas eu tenho certeza que o meu espanhol só vai para frente a hora que eu for para uma sala de aula com outras pessoas. Então você precisa se conhecer em relação a isso. Quando a gente tem uma sala de aula com vários alunos, você aprende com o seu colega de sala, né? Às vezes você tem vergonha de se expor, se eu vou falar alguma coisa, eu vou falar vergonha, eu vou errar. Mas o seu colega de sala, às vezes, ele não tem vergonha. Então, ele fala e você aprende com o erro e com o acerto dele. E aí você vai perdendo a vergonha com o passar do tempo. Tem essa vantagem, mas também tem as desvantagens, né? Dependendo do seu objetivo, a escola de inglês não vai funcionar muito bem, porque a gente tem um currículo, né, na escola de inglês que precisa ser seguido. Então, ela, dependendo de qual o seu objetivo, por exemplo, se eu fosse aprender o espanhol para o congresso que eu ia apresentar, eu não poderia ir para uma escola de idiomas que oferece o curso de espanhol, porque eu, até onde eu sei, não tem escola de idiomas que vai me oferecer uma preparação para congresso. Eu preciso ir atrás de um professor particular para isso. Então, quando a gente pensa na escola de idiomas, é nesse sentido. O professor particular é isso, né? Fica mais fácil. É você e o professor, então tem um bate-papo, tipo o que a gente está fazendo aqui. E você vai levar sempre o seu objetivo e o seu professor vai desenhando a aula pensando nisso, com seus objetivos, e não só nos seus objetivos, mas no seu conhecimento prévio e o que você precisa para você avançar. E estudar sozinho, você tem essa possibilidade, mas aí você tem que ser aquela pessoa muito concentrada, aquela pessoa que tem um domínio assim de busca de materiais, porque você vai ter que preparar as suas próprias aulas. E uma outra coisa
que você tem que ter alguém para você conseguir interagir. Porque senão você só vai ficar lendo, então você vai ter a função, de certa maneira, um pouco mais passiva na língua, e você precisa ver se você está aprendendo de fato, se você está conseguindo se expressar. E você só vai conseguir fazer isso a hora que você estiver conversando com alguém. Mas eu queria acrescentar uma outra coisa, que eu acho que a gente precisa levar em consideração, e principalmente para as pessoas mais velhas, que eu tinha comentado no comecinho da live, que é a relação... Essa eu vou anotar então. Não, na verdade, é um pensamento, assim, em inglês a gente tem uma expressão que é o food for thought, que é algo para você ficar pensando. É uma espécie de alimento para o pensamento, se a gente fosse traduzir a expressão ao pé da letra. E é no sentido de, se você acha que você tem um bloqueio de inglês, ou se você não gosta de inglês, para e pensa por que isso acontece. Será que você viveu algum trauma, alguma coisa? Vou dar um exemplo de que aconteceu comigo. Quando eu era mais nova, eu queria aprender inglês porque eu jogava videogame. Eu tinha um videogame em casa e eu queria saber passar das fases. E o videogame estava todo em inglês. Quando eu cheguei ali hoje, que a gente chama de 6º ano, eu queria ter aula de inglês porque eu queria saber como eu ia passar das fases do videogame. Só que eu levei uma bronca da professora de inglês no 6º ano. E isso foi suficiente para eu bloquear o meu inglês. Eu só consegui desbloquear e me sentir à vontade com o inglês depois, quando eu estava ali no 9º ano, chegando ali no ensino médio, que foi quando eu entrei numa escola de idiomas, e eu consegui estudar, e eu consegui resolver esse trauma. Aí eu fui para a faculdade, vivi outros traumas da faculdade também, mas aí mais adulta, né? Então a gente consegue lidar com isso de uma maneira um pouco melhor. E aí quando eu digo traumas, é traumas relacionados ao inglês mesmo, né? Porque foi aquilo que eu falei. Às vezes você sabe inglês, mas você não sabe inglês para aquele seu objetivo específico. Então, eu sabia inglês para o dia a dia, mas eu não sabia escrever trabalho da faculdade em inglês. Eu não sabia inglês acadêmico. E para eu aprender isso, menino do céu, que trabalho que foi. Então, a gente precisa entender por que a gente não consegue aprender inglês, por que a gente tem esse trauma, de certa maneira, e tentar resolver isso. Porque senão ele não vai para frente. Isso aconteceu comigo. Eu tive uma aluna que ela era fluente em francês, que é muito mais difícil que inglês, e ela não conseguia aprender inglês porque ela tinha tido um trauma com o professor também, que chamou a atenção dela e falou, ele virou para ela e falou assim: você pode aprender qualquer outra coisa, menos inglês. Isso não é o tipo de coisa que você fala para um aluno. Ele vai ficar com isso na cabeça pro resto da vida, até que alguém vire para ele e fale assim: não, você vai conseguir sim. Então, por isso que eu volto nessa tecla. E quando a gente pensa em alunos adultos, isso é muito recorrente, de não vou conseguir porque eu não tenho idade, porque eu já passei da época, porque falaram para mim que eu não vou conseguir. Isso tem que ficar ali na cabeça sempre. Eu fico aqui imaginando o que leva, né, um profissional aí a pensar que ele pode avaliar, julgar e condenar uma pessoa dessa forma e gerar esse trauma. Nós que somos da área da educação, né? Você aqui na Ágil mesmo, você está falando aí a história, né, do bloqueio, do trauma. Eu estou aqui pensando, você pode aprender qualquer coisa menos isso. Não dá, né? Eu acho que não dá. Isso aí bom, você explicou bem aí. Então, assim, não existe, né, uma questão que eu perguntar, é tarde, né? Chega uma hora que é tarde, como fazer, tal, qual é a melhor solução? E pelo que eu entendi, não existe, na realidade, a melhor solução. É uma solução mais adequada, mais aderente para o seu perfil, inclusive, né? Você falou do perfil, né? Do seu objetivo, claro, né? E também do seu perfil. E é interessante, porque você falou aí rapidamente os prós e os contras das duas situações, seja no particular ou seja na sala de aula. Então é interessante, né? São interessantes essas dicas para que o pessoal, aí, os profissionais, ou o pessoal em geral, jovens, família aí que está assistindo a live e o nosso vídeo depois, também faça esse processo de autoanálise, né? Que você sugeriu para se conhecer um pouco, entender se existe talvez algum tipo de trauma, algum tipo de bloqueio. Confesso que não via dessa forma. Vou fazer esse processo aí para enxergar se eu também tive isso em algum momento, né? Pode ser, pode ocorrer. Mas assim, o que me chamou bastante atenção é que o modelo a ser adotado, ele está muito associado ao perfil do aluno e à necessidade do aluno.
Você citou até aí o seu exemplo, né, que você é mais em sala de aula com pessoas do que o particular. Por exemplo, eu sou um pouco introvertido, eu sou tímido, acredite nisso, né? Então, para mim, por exemplo, eu já fiz particular também. Eu já fiz o inglês com professora particular, uma excelente professora. É, mas eu tinha um pouco de vergonha ali na sala de aula, tal, né, para falar. Então, também achei legal, né? Você falou aí no início, você tinha falado da medicina, que você ilustrou bem a questão do método, né? Assim, da especialidade. Ah, eu sou professora tal, mas, por exemplo, se eu for pegar uma parte de medicina, talvez eu tenha alguma dificuldade ali, porque é medicina, é diferente, não é meu dia a dia. Então, isso aí, e você falou agora do acadêmico, né? Que você foi escrever lá, né? O inglês ali no acadêmico também é diferente. Então, tem muitas variáveis, né? Eu acho que é isso que acaba mostrando que é por isso que nós estamos discutindo aqui, né, a respeito do inglês, né? Senão, se fosse tão simples assim, eu não estou falando que é difícil, mas se fosse tão simples, eu acho que a gente não estaria aqui fazendo essa discussão, não é isso? A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente tem aquela sensação que inglês é uma coisa de outro mundo. Eu volto para aquela situação de pensar igual a gente pensa na escola regular, né? Que é aprender inglês e pensar sobre a nossa língua materna. Quando a gente pensa no português, a gente também tem diferentes registros, né? O formal e o informal. A gente também tem o português acadêmico e o não acadêmico. Por que no inglês seria diferente? Por que a gente acha que inglês vai ser sempre a mesma coisa? E quanto à parte de ser de aprender inglês, né, de uma forma um pouco mais personalizada, a gente tem uma discussão, inclusive, na academia relacionada ao histórico de ensino de inglês. As primeiras teorias de ensino de inglês a gente chamava de metodologia, porque quando a gente pensa em metodologia, tipo, metodologia científica é um passo a passo, você tem que seguir aquilo, e no final, o resultado final tem que ser sempre o mesmo. Agora, a gente não fala de metodologias, a gente fala de abordagens. E o ensino de inglês agora é uma combinação de abordagens. Então, tem escolas que seguem uma abordagem X, tem escolas que seguem uma abordagem Y, e a gente consegue ir mesclando essas abordagens para que a gente consiga um resultado um pouco melhor. Acho que a gente também passa daquela... A gente começa a ver o nosso aluno como um ser que tem um sujeito, né, de ação, e que tem as suas particularidades. Então, a gente precisa considerá-las na hora de montar a nossa aula. Legal, é a questão aí dessa mudança, né, de conceito, mudança de aplicação aí da metodologia para abordagem interessante. Porque transmite o método, né, metodologia, ela acaba trazendo um pouquinho assim daquela conotação um pouco mais rígida, mais inflexível, método, processo, né, uma coisa mais engessadinha. A abordagem, o termo aí, o conceito, ele traz algo mais flexível, algo mais maleável com a necessidade, com a necessidade ali do aluno, tal. Importante, legal, interessante, realmente. Você também comentou aí, Ariane, durante a tua aula, né, a tua explicação aqui na nossa live, você acabou comentando, você citou aí a conversa, né? É importante conversar, tal. É a chamada conversação, né? Então, hoje nós temos aí, por exemplo, eu vejo muito isso também, profissionais que têm, né? Vamos lá, eles têm já o inglês dos negócios, vamos falar assim, já um nível até intermediário, avançado, tal, só que está enferrujado, entre aspas, aí, está enferrujado. Isso também prejudica bastante, né? É importante ter com quem conversar, né? Essas coisas. Sim, é muito importante. E quando a gente pensa em ter alguém para conversar, essa pessoa não precisa ser um estrangeiro, porque a gente sempre coloca isso na cabeça, né? Nossa, eu estou aprendendo inglês, mas eu preciso treinar o meu inglês, e para isso eu preciso viajar para fora, ou então eu preciso conhecer uma pessoa aqui no Brasil que fale inglês, que seja um norte-americano, inglês, um australiano, enfim. E não é isso, você pode conversar com seu colega de trabalho que também está aprendendo inglês, o que já sabe inglês. Vá atrás desses seus colegas, dos seus familiares que falam inglês, por exemplo, para você treinar. É muito importante, porque senão você enferruja, não tem como. Por mais que você fique ali com as informações guardadas na cabeça, você precisa treinar. E esse treino tem que ser diário. Também não pode ser aquela história de, eu faço aula de inglês, eu vou estudar inglês uma vez por semana e tá bom. Não, coloca o inglês no seu dia a dia. Tenta ali escrever alguma coisa em inglês, ler alguma coisa em inglês, para que
você esteja sempre praticando. Legal, não, legal, interessante. O dia a dia, né? Tem que, não é só, por exemplo, se você decidiu ali fazer a sala de aula, por exemplo, você vai estudar, vai na sala de aula, você vai fazer uma vez por semana, duas. Eu até gostaria que você falasse um pouquinho disso, né? O que você recomenda, seja no particular ou seja na sala de aula. Mas fechando, não adianta só, eu fui lá, a professora ensinou, eu falei, fiz o exercício da didática, bababá, eu saí da escola ou da aula particular, acabou o inglês para mim. Eu não faço mais nada. Isso prejudica, né? Super, você está só gastando seu dinheiro à toa, no final das contas. Porque aquilo, o responsável pelo seu processo de aprendizagem é basicamente só você. Então, você que precisa ir ali praticando, o professor de inglês já sabe o que ele precisa saber sobre, sobre aquele conteúdo. Você precisa, sei lá, você vai estudar, vai para o curso de inglês ou para aula particular, você vai ter 2 horas de aula durante a semana. Ai, mas Ariane, eu não consigo ter mais horas de aula durante a semana. Você quer que eu tenha 5 horas de aula toda semana? Não, não é isso. Mas assim, escuta uma música, faz atividade, não vai fazer atividade na véspera da aula, porque também não vai adiantar nada. Então, você estudou um determinado, vamos supor, você teve uma aula de gramática. Estudou um ponto de gramática no sábado, que você faz inglês no sábado. Tenta, durante a semana, montar, todo dia, monta uma sentença com aquele ponto gramatical. Tenta fazer com que esse ponto gramatical faça parte do seu dia a dia. Faz caderninho de vocabulário. Caderninho de vocabulário é vida. Pega, assim, por exemplo, 3 palavras por dia. Você coloca lá no caderninho. Tenta, durante o dia, fazer uso dessa palavra. Aí fez isso na segunda, na terça, faz a mesma coisa. Quando for na sexta, você lê o seu caderninho todinho. Você vai perceber o quanto de inglês que você está aprendendo. E é muito bom porque com o caderninho você consegue visualizar, né? Quando você termina o caderno, você assim, nossa, olha o tanto de palavras que eu consegui aprender. Eu não estou tendo só a minha aula no final de semana ou 2 horas de aula por semana. Eu estou vendo ali o meu aprendizado, né? Isso é muito importante, porque aí você fica mais aliviado, tipo, nossa, está materializado, né? O meu conhecimento. Legal, bacana. Olha só, o papo é bom, né? O bate-papo é bom. Aí você viu aí que o tempo ele passa voando, né? Quando é bom. É bacana isso. Eu gostaria, a gente está chegando aí na reta final, né, da nossa live semanal ágil, esse bate-papo semanal aqui toda quinta-feira. Hoje, para quem está acompanhando agora, estamos aqui com a Ariane Mota, né? Nossa facilitadora ágil, especialista aí no idioma inglês, professora, né? Tá dando uma aula aí para nós a respeito da importância do inglês nos negócios, mas também já fomos além, né? Saímos dos negócios, já a Ariane aí já falou tudo, deu várias dicas importantes. E ainda em cima dessa última pergunta que eu fiz, eu gostaria de pedir para você deixar uma dica. Eu sei que você já falou bastante coisa aí, mas dá uma outra dica adicional para quem está acompanhando, mas assim, aquele iniciante ou aquele que de repente já está até mais avançado com relação aos negócios, né? O que você poderia dar de dica para essa pessoa realmente começar, dar o primeiro passo, sabe? Seja para quem está começando, o que ele tem que fazer, né? Eu sei fazer aquela autoanálise, ok. Mas assim, busca uma escola, busca um professor particular para começar, dá uma pesquisada, e aquele cara, aquele profissional que já tem, né? Mas está um pouco enferrujado, ele pode... ele vai encontrar isso também em escolas, ele pode encontrar aqui na Ágil, claro, né? Mas ele também pode encontrar no particular, fique à vontade, tá? Bom, ele pode encontrar na Ágil, não é mesmo? Com a gente. Você pode fazer a propaganda, eu não posso, eu sou o CEO da escola. Não, ele pode aprender com a gente, mas eu volto de novo naquela questão de perceber qual é o seu perfil, de ir atrás da escola, do professor particular, tendo em vista os seus objetivos. Não espera que você vai aprender inglês assim do dia para a noite. Inclusive, qualquer pessoa que falar para você que você vai aprender inglês em 30 dias, 6 meses, 2 anos, toma muito cuidado, porque o aprendizado da língua inglesa é um aprendizado constante e ninguém fica fluente do dia para a noite, né? Você tem toda uma dedicação ali, tem toda uma preparação. Então, se alguém falar, eu vou
faça esse curso aqui, porque o meu método é ótimo. O meu método você vai aprender inglês em 30 dias. Aí a gente tem vários problemas, né? Primeiro, porque, igual eu falei, método é uma coisa específica, fixa, e que não necessariamente vai funcionar com você. Então, a gente não existe um método universal de ensino de inglês que funcione para todo mundo. Se tivesse, inclusive se um dia isso existir, eu gostaria de ser a pessoa que inventou, mas a gente tem abordagens. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema é ninguém aprende uma língua em 30 dias. Nem sai de um nível para o outro num intervalo de tempo muito curto. Você precisa ali toda uma dedicação. Então, eu diria isso. Perceba qual é o seu perfil de aluno, quais são as suas necessidades, quais são os seus objetivos, que isso vai ajudar que você tenha um caminho assim mais tranquilo na hora de aprender inglês. Pessoal, não existe mágica, não tem mágica, tá? Não tem fórmula mágica. Nós já falamos aqui na AGE, é legal você reforçar isso, Ariane. Não existe mágica, né? Existe sim trabalho, dedicação, gastar um pouquinho aí do tempo, claro, né? O esforço, a motivação, mas não existe mágica e também cuidado, né? Além de não existir mágica, a gente sempre pede para os profissionais aqui, ou o pessoal, o público em geral que acompanha a escola, tomar cuidado aí com os atalhos, né? Então, assim, os atalhos, eles parecem, né? Eles são mais curtos, só que um caminho mais curto não significa que é o melhor caminho, né? Eventualmente, bem pouquinho, sim, pode ser, mas o Pareto aí, 80-20, 80%, o atalho, apesar de ser um caminho mais curto, ele não vai te levar a alcançar o seu objetivo, não é isso? Exatamente, no caso do inglês isso é muito verdade. A hora que alguém te oferecer um caminho mais curto, foge, que não tá certo, vai dar muito errado no final. Legal, bacana. E aí, quem tiver interesse, logicamente, conhecer mais aí a respeito das aulas em inglês aí voltadas para negócio, para jovens, para educadores, no caso, na escola aqui na Ágil, pode consultar, a Ariane está aí a facilitadora, se for aí aula particular, aí é com ela diretamente, né, aí no caso não entra a questão da escola, mas nós recomendamos muito aí a nossa facilitadora, super competente, então pode contratar também diretamente aí a Ariane para aulas particulares, vocês não vão se arrepender, tá? Ariane, então estamos chegando aí sim, né? Agora sim aí, completando quase uma hora aqui de bate-papo, né? Nessa live semanal ágil. Nós deixamos aí, você quer complementar com algo que tenha ficado de fora, ou entende aí que foi dentro da pauta, né? Não, eu acho que tudo que tinha que ser dito foi dito aqui. Eu queria agradecer a oportunidade, eu queria agradecer o convite. Foi muito bom poder falar para vocês hoje. Espero, igual eu falei no começo, espero que esse bate-papo tenha sido útil para vocês, que tenha esclarecido um pouco o caminho de vocês, a mente de vocês, e que vocês, quem está com o inglês travado, que consiga travar e que vocês aprendam inglês, gente. O caminho é maravilhoso. Legal, muito bom, legal. A Ágil também agradece imensamente aí a sua participação, né, como facilitadora aqui da escola, disponibilizada aí sua agenda, que eu sei que é bastante concorrida, bastante apertada, para trazer aqui esse tema, nesse bate-papo, né, nessa live semanal Ágil, um bate-papo bem legal, adorei, né, aprendi bastante aqui com você, estou aqui já com algumas ideias maquinando, inclusive para mim também, né, e lembrar aí o pessoal que realmente, né, caso tenham interesse na questão aí do curso de inglês, mesmo o particular, se quiser achar a Ariane, tá aí, né? A gente já falou o nome dela, mas pode contatar a Ágil também, que a gente encaminha, né, a demanda, e nós estamos inteiramente à disposição. Então, mais uma vez, Ariane, muito obrigado aí pela sua participação, tá ok? Eu que agradeço. Legal. Agradecer também aqui a nossa equipe técnica, né, que deu o apoio aí, encabeçada, como de costume, pela nossa diretora de marketing, a Priscila Biela, que cuida de toda a parte aí de comunicação também em eventos da escola. Mandar um abraço lá para o Paulo Coura, né, o nosso diretor aí do Núcleo de Formação Integral, aos demais diretores, mas hoje especialmente aqui para ele, que está envolvido diretamente nesse conteúdo também, a todos os nossos facilitadores, ao pessoal que acompanhou aí a nossa live semanal ágil. Quero mandar aqui um oi rapidinho aqui, ó, a Elisandra, a Célia Cristina, o Vanderlei Souza, o Eliel Sobral, José Carlos Toro, o Hélio Souza, o Oceano Torquato, aqui só em um grupo, fora aqui as pessoas que no painel eu não estou conseguindo enxergar, eu peço desculpas não falar o nome de todo mundo, mas a live
o Paulo Cavalcante, entre outros aí que acompanharam a sua live aí, viu, Ariane? Parabéns. Então eu quero encerrar aqui. Muito obrigado a todos, tá legal? Até a próxima e sintam-se abraçados.